Pessoal, tá pegando fogo em Brasília e o deputado Carlos Jordi ficou furioso, tá, com o cancelamento da ação que não foi aceita pelo Supremo. Exatamente, sabe aquela ação do golpe? Pois é, que a Câmara, com mais de 300 votos, apoiou para o cancelamento. Pois é, pessoal, chegou lá no Supremo e a primeira turma do STF derrubou essa ação, tá? Então, continua normalmente a ação e o deputado aqui, Carlos Jordi, fica furioso e se pronuncia sobre o que aconteceu. Vamos ouvir aqui. E olha o que a Polícia Federal imputa à Ramagem: crime de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano violento qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração do patrimônio tombado. Esses 5 crimes estão nessa linha do tempo que começa em 29 de julho de 2021. 29 de julho de 2021 começa esse golpe em que Jair Bolsonaro queria se autogolpear, sabe-se lá por quê. E aí eles dizem o seguinte: não, mas é porque ele já previa sua derrota, então ele já começou a agir, inclusive em conluio com Ramagem. Dia 18 de dezembro houve a diplomação do Ramagem, 18 de dezembro de 2022. 8 de janeiro de 2023, e aí foi o ato consumado com o golpe. Ato contínuo, Zanin envia um ofício para a Câmara dos Deputados dizendo o seguinte: não, olha, vocês não podem sustar ação penal na organização criminosa, na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, no golpe de Estado. Só no dano violento qualificado pela violência e grave ameaça e na deterioração do patrimônio tombado. Muito conveniente. Pessoal, o STF falou, né, que a Câmara não poderia, né, sustar os crimes aí, entre aspas, cometidos pelo Ramagem, 3 dos 5 crimes, né, então não poderia fazer isso. Só que o deputado, ele traz aqui a cronologia desses crimes que aconteceram depois depois que o Ramagem virou deputado federal. Crimes com menor pena. Agora, eu lhes pergunto, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, isso foi feito quando? Isso foi feito, supostamente, no 8 de janeiro. Violência ou grave ameaça. Golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Se isso não foi feito no dia 8 de janeiro, legitimamente constituído antes era o governo Bolsonaro. Como é que o Ramagem ia tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor legitimamente o governo Bolsonaro? É evidente que esse crime também se configura no dia 8 de janeiro. Agora, a dúvida é a questão da organização criminosa. A organização criminosa, como trouxe aqui de forma muito brilhante o relator Alfredo Gaspar, é um crime permanente. É um crime como o sequestro. O sequestro, desde o momento que há o início do sequestro até o momento em que acaba o cárcere, o crime ele se estende no tempo. A flagrância se estende no tempo. Então esse crime ele ocorreu antes e depois da diplomação. Todos os crimes aqui elencados, a Câmara dos Deputados pode sim sustar. Tá aí, pessoal. Então, o Carlos Jordi fala que todos os crimes, né, que foram imputados ao Ramagem, a Câmara sim pode sustar, tá? Então, em defesa do Ramagem, aqui a gente tem uma outra notícia. O presidente do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, resolve pressionar o Hugo Mota e ataca o STF, chama de ditadura de toga. Ele ainda fala: você vai defender o parlamento ou assistir calado? Pessoal, o Hugo Mota está em maus lençóis, né? Porque ele tem que se posicionar para defender, né, mais de 500 deputados, no caso 300, mais de 300 que votaram a favor, né, para cancelar a ação, tá? E ele, ao mesmo tempo, se vê, por assim dizer, meio encurralado quanto ao fazer isso contra o Supremo, né? Então, acaba de ser formada a maioria da primeira turma para derrubar parte da suspensão aprovada por 315 deputados em plenário. O ministro está se sobrepondo à vontade de toda a Câmara. Com a palavra, o presidente Hugo Mota vai defender a soberania do parlamento ou assistir calado, tá? Então, o Hugo Mota cobrando, né, pessoal? Na verdade, o Sóstenes cobrando do Hugo Mota.
Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí o que você acha. Você acha que o Hugo Motta deve ou não se posicionar contra o Supremo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.